Abra sua Bíblia em Salmos 1. Salmos 1. Salmos 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Os que podem ficar de pé, em nome de Jesus, fiquem de pé. E os que não podem, fiquem sentados. Ah, pastor, para que ficar em pé? Irmão, isso daqui é um costume da igreja. A Bíblia diz que quando o povo voltou do exílio, Esdras abriu a palavra, e quando Esdras abriu a palavra, todo o povo ficou de pé para ouvir a palavra. Então, é o costume da igreja que nós temos muitas vezes, e ali eles ficaram em pé para ouvir a palavra do Senhor. E desde lá, né, se torna um costume. A gente fala, a pessoa fica de pé, às vezes nem pede, mas já está de pé, né? Porque é um costume gerado diante de uma geração. Amém? Todos encontraram? Salmos 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Podemos assentar. Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Aqui está a tua palavra, nos enche do teu amor, da tua graça, do teu poder, da tua unção, Jesus. Pai querido, desde já nesse momento, nós te pedimos, Pai querido, que toda obra do maligno e do inferno seja repreendida na autoridade e poder do teu santo e precioso nome. Toda seta, Pai querido, toda obra, Pai querido, que ele fez, Senhor, contra a casa, contra a família, contra o lar, contra essa igreja, contra os teus servos, caia por terra na autoridade e no poder do teu santo e precioso nome. Senhor, tu sondas e conheces os nossos corações. Ainda que a palavra não nos chegue à boca, Deus poderoso, tu já conheces. Nos ensina a viver no teu caminho, Senhor, e na tua palavra, a viver os teus princípios e a andar, Pai querido, conforme a tua vontade. Se conosco, abençoando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa geração. Abençoa, Pai querido, e alcança até a quarta, Senhor, e a milésima geração com as tuas bênçãos. Por isso nós oramos, te pedimos e te agradecemos neste domingo. Amém e amém. Glória a Deus. O salmista que escreve esse texto a respeito daquele que deseja andar nos caminhos do Senhor, o que muitas vezes não é fácil, não é simplesmente conhecer e nem simplesmente aderir como conhecimento, mas é pôr em prática aquilo que se aprendeu. Porque a sabedoria é pôr em prática o conhecimento que você adquiriu. A sabedoria é você adquirir um conhecimento e colocá-lo em prática. Porque se você tem um conhecimento e não colocá-lo em prática, é simplesmente algo que você subtraiu, você conheceu, mas você ainda não executa aquilo que você um dia aprendeu. É por isso que muitas vezes nós encontramos na nossa geração pessoas que professam o nome de Jesus, mas as suas atitudes às vezes não são competentes com aquilo que ele mesmo prega ou que ele mesmo fala. Lembrando que nós precisamos entender que certo ponto da vida de Jesus, ele falou bem claro: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. A espada é um simbolismo de juízo, de justiça.
Então, quando ele fala, eu não vim trazer paz, mas sim espada, ele está falando no mesmo texto que na casa haveria o quê? A divisão. O pai estaria contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora. E ele está falando isso a respeito do quê? Do evangelho, da justiça de Deus, que quando é anunciada, muitas vezes é o quê? Interrompida. Mas nós em Cristo Jesus continuamos a anunciar esse evangelho. A palavra a qual nós lançamos no nosso coração como semente, a palavra do evangelho, ela não é simplesmente para ser meditada ou lida na sua casa. Ser medida, você aprende, mas a intenção da palavra é que você possa praticar. Por quê? Porque a palavra é que transforma a vida do homem, é a palavra que muda, é a palavra que vai podando tudo que está errado, é a palavra que vai limpando aquilo que está fora do lugar. Então a palavra, ela em prática, ela traz o que? Bênção sobre a nossa vida. Porque precisamos entender que o que tem de poder é a palavra do Senhor e não a nossa palavra. O que existe de poder para mudança e para transformação é a palavra de Deus. Se você coloca a palavra de Deus em prática, logo você vai viver o poder de Deus sobre a sua vida. Se você coloca a palavra em prática, logo você vai ver uma grande mudança na sua história, na sua família, na sua casa, e você mesmo vai olhar para você e ver a grande mudança em você. Você vai ver o que Deus fez e o que Deus ainda há de fazer na sua vida, porque você colocou em prática a palavra. Mas quando você, num determinado tempo da sua vida, apesar de ser cristão, ainda não colocou em prática aquilo que a palavra diz, o que acontece na nossa vida é que muitas vezes, 5, 6 anos de cristão, encontramos alguém dizendo: eu ainda estou passando por uma aflição, ainda estou passando por uma situação na minha vida, na minha mente, no meu sentimento. Por quê? Porque ainda não colocou em prática a palavra que liberta, que transforma, que edifica, que dá uma nova mente à vida do homem. Nós precisamos entender que essa palavra, ela precisa estar em nós com atitudes e não simplesmente com palavras. Ela precisa ser em prática como atitudes e não simplesmente com palavras. E muitas vezes ela vai gerar alguns problemas no nosso ser. Problemas. Porque imagine só que o texto está dizendo sobre o justo e sobre o ímpio. E quando a palavra vem de encontro, irmão, com alguns costumes que nós temos, ela tende a ferir o nosso sentimento. Quando a palavra, ela vem de encontro com aquilo que nós achamos como certo, como valioso para a nossa vida, como aquilo que aprendemos como verdade, e a palavra do Senhor, que é a verdade suprema sobre o nosso coração, vai de encontro com aquilo que nós achamos, com aquilo que nós pensamos um dia, com aquilo que nós colocamos como dogma, como lei sobre a nossa história, aquilo que aprendemos. Quando a palavra chega nesse momento, a gente começa a ter uma guerra, a gente começa a guerrear o bem e o mal, a ponto de até o apóstolo Paulo lançar essas duas situações, dizendo: o bem que eu quero eu não, mas o mal que eu quero sempre eu estou disposto a fazer. Porque o nosso coração sempre está disposto a fazer o mal, mas a bondade a gente fica pensando 2 vezes antes de fazer. A realidade é que era para ser o contrário, né? O mal eu devia pensar 2 vezes em fazer, e não a bondade. Mas geralmente nós pensamos o contrário. Será que eu ajudo? Será que eu faço? Será que eu estendo a mão? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Aí geralmente a gente tende na outra forma a pensar 2 vezes. E na maldade, como nossa carne é fraca, como a nossa carne é o quê? Fraca, a gente tende a fazer mais o mal do que o bem. É por isso que Paulo, através de Cristo Jesus, quando prega, diz que nós devemos subjugar a nossa carne, subjugar os nossos pensamentos, subjugar a nossa vontade. É por isso que Deus, no capítulo 3 de Gênesis, olha para Caim e diz assim: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Ele quer dizer: Caim, a tua carne ela vai sobressair, porque tu é carne.
E ele expressa isso no capítulo 5, dizendo, em Gênesis, dizendo: meu espírito não contenderá com o homem, porque este também é carne. Então uma contenda entre a carne e entre o espírito começa desde o início. O espírito de Deus querendo fazer a obra no homem, mas a carne querendo toda hora se levantar, tomar direção, tomar o conhecimento. A carne querendo toda hora colocar a nossa vida em subjugar pelo pecado. Aí entra a obra do Espírito Santo. E essa obra do Espírito Santo, ela vem pela palavra. Porque se tiver alguma coisa que vai subjugar a sua carne, é a palavra de Deus. Se tiver alguma coisa que pode moldar o teu coração, se chama a palavra. Se tiver alguma coisa que pode mudar o teu caráter, que pode mudar a tua vida, se chama a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque lá estão os princípios de Deus. E aqui nós entramos, aqui você se converte a Deus, ama a Deus. Aí de repente você olha para você e você começa a caminhar em Cristo Jesus e diz assim: eu não posso fazer mais isso porque eu aceitei Jesus. Da onde veio isso? Da palavra. Sim ou não? Foi a palavra que lhe ensinou: não minta, não engane, não rouba, não desobedeça. É a palavra que diz: fale a verdade. É a palavra de Deus que diga: faça o bem a todos. E esse é o bem, não é o bom, é o bem, tá, irmão? Fazer o bem a todos. É a palavra que nos ensina a caminhar. Então quando vimos lá de um mundo, encontramos com nossos costumes e a palavra começa a ferir a nossa alma, aqui há uma transformação da nossa vida. Aqui há uma transformação do nosso ser. Porque nós passamos primeiro por um processo, e esse primeiro processo em Cristo Jesus é o que é dolorido. Porque você vai encontrar alguém te enganando e você vai querer retribuir da mesma forma. Porque você vai encontrar alguém fazendo algo para você de mal e você vai querer retribuir da mesma. Aqui começa a ferir a nossa alma, sim ou não? Aí você começa a dizer: quer dizer que eu vou ficar assim então, é? Só eu que me ferro nessa história. Aí o inimigo começa a colocar essas palavras. Quer dizer que eu tenho que ficar calado? Quer dizer que só eu que me ferro? Quer dizer que agora eu vou ter que concordar? Agora vai ter que ser assim? Agora vai ter que ser desse jeito? Aí a palavra começa a ferir, começa a mudar o nosso coração. É aqui que a guerra começa. Só que você está passando por uma transformação da mente. A mente do velho homem quer dizer: devolve. A mente do velho homem quer dizer o quê? Faz de volta. A mente do velho homem quer dizer o quê? Por que tu vai ficar calado? E a mente do novo homem diz: você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo está se fazendo novo na sua vida. E nesse processo nós vamos guerreando contra a nossa carne, contra o nosso eu. Nesse processo nós vamos guerreando contra nós mesmos, a ponto de chegar ao estágio da nossa vida e olharmos para nós, como eu já ouvi a pessoa dizer: eu acho que eu estou ficando besta. Né? Essa mudança, você vai olhar para você e vai dizer: eu acho que eu estou ficando besta. Porque o cara falou tudo para mim, eu fiquei calado, tu acredita? Estou virando besta. Não, você está virando crente, de fato e de verdade, e não besta. É nessa mudança que arde o coração, é nessa mudança que arde o nosso coração. Porque só o movimento não vai fazer você se firmar. Quem faz a gente se firmar em Cristo é a palavra. A verdade é que o verdadeiro fruto do Espírito está em atitudes. Quando o nosso coração é transformado, quando o nosso ser é edificado sobre a palavra. A edificação do crente está na palavra do Senhor.
aonde Jesus disse: a quem compararei? O homem prudente. Compará-lo-ei ao homem que ouviu as minhas palavras e as pôs em prática. Ao homem que ouviu a minha palavra e as pôs em prática. A pessoa que ouviu a minha palavra e a pôs em prática, esse é o homem prudente. Esse é o que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse foi que colocou a sua casa em fundamentos firmes, a qual veio a tempestade, mas não derrubou, porque ele tem palavra. A qual veio o vento e bateu com ímpeto, mas não derrubou, porque ele tem palavra. E por que não derrubou, pastor? Porque a palavra de Deus é poderosa para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Quando nós colocamos ela em prática, ela nos defende. Quando colocamos ela em prática, ela nos guarda. Quando decidimos obedecer, ela nos livra. Quando decidimos andar segundo a palavra, ela nos cura. Então, a quem compararei? O homem prudente, aquele que ouviu as minhas palavras e as colocou em prática. Então veio o dia da contenda, mas você está aqui cantando e glorificando o nome do Senhor. Ela passou. Veio o dia da angústia, mas você permanece aqui glorificando o nome santo do Senhor, porque a palavra em prática curou o teu coração. A palavra em prática curou a tua alma. Alguém lhe afligiu, alguém lhe angustiou o coração, alguém fez você até enfermar, mas a palavra te fez permanecer de pé, firme e inabalável, ainda que tenha sofrido algumas consequências. A Bíblia diz que o justo passará pelas aflições, mas Deus o livrará de todas. Ele não está dizendo que você não vai passar, Ele está dizendo que você vai passar, mas firmado na palavra, Deus te dará o livramento, Deus guardará a tua alma, Deus guardará a tua vida. O justo passará pelas aflições, mas Deus o livra de todas. Deus está com ele. Por isso o texto diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselhos, não é nem um homem, é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E o que é impiedade? Impiedade é aquele que despreza os princípios de Deus. O nome disso é impiedade. Impiedade é aqueles que desprezam a palavra de Deus. O nome disso é impiedade. Deus diz é para perdoar, mas eu desprezo o perdão. Deus diz para amar, mas eu desprezo o amor. Deus diz para eu ser justo, mas eu desprezo a justiça. Deus diz para você ter compaixão, mas você despreza a compaixão. Deus diz para você ter misericórdia, mas você despreza a misericórdia. O nome disso é impiedade, aquele que despreza a palavra, aquele que despreza os princípios de Deus. A impiedade está naqueles que desprezam a palavra da verdade, aquele que não quer andar segundo a verdade de Deus, mas segundo a sua vontade, aqueles que não quer dar ouvido à palavra de Deus, segundo a verdade de Deus, mas quer dar ouvido àquilo que ele acha, não tem certeza, não leio nem canto, não viu em nenhum canto, mas ele acha, é aquilo que ele vai seguir porque ele acha aquilo. O nome disso é impiedade. Aquele que despreza a palavra de Deus tem uma vida de impiedade. O ímpio é aquele que despreza a palavra. Então, bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, aquele que despreza a palavra. É aquele que anda, tu senta lá com o ímpio, ele diz para te dar o troco daquilo que tu recebeu. Sabe por que ele está falando isso para ti? Porque ele despreza o princípio de Deus sobre a tua vida. Porque ele despreza, ele desconhece a autoridade da palavra sobre você, então despreza. É aquele que diz que você tem que fazer do mesmo jeito, da mesma forma. É aquele que diz que para você ser alegre, ser feliz, você tem que ser livre. Ninguém pode te empatar de fazer nada. Você faz o que você quiser. O problema de quem faz o que quer é que sempre está recorrendo a alguém. Para quê? Para consertar suas besteiras. Quem faz o que quer sempre está recorrendo a alguém para consertar o que faz de errado.
Quem dera que quem sempre faz o que quer fosse capaz o suficiente e responsável para dizer: eu estou aqui e vou responder pelo que eu faço. Mas não, quem faz o que quer sempre está apoiado em alguém, sempre está seguro em alguém. Ele nunca está confiante em si mesmo, porque ele não tem essa capacidade. Primeiro, porque a palavra diz que só prospera quem é prudente, quem é obediente. Até você, irmãos, que está aqui próximo, abençoado. Quantos aqui trabalham? Levanta a mão. Não precisa levantar a mão não, fica de mão baixada mesmo. Todo mundo trabalha aqui. Você segue o cronograma do seu trabalho? Se você não seguir, você não tem salário no final do mês. O nome disso é prudência. Eu preciso andar prudentemente para poder... Sim ou não? Isso é prudência. Senão você pega a conta, filho. Eu vou seguir, né, do jeito que eu quero. Sim, eu vou ter que chegar às 6 horas. Meu horário é 6 e sair. Você acorda cedo, vai lá. O nome disso é prudência. Então quem faz o que quer, imagine só, eu faço o que eu quero, vou trabalhar, eu entro 6 horas, mas eu vou chegar lá 8. Tu acha que vão deixar tu entrar lá? Não, pode entrar, fica à vontade. Amanhã tu chega 9. Amanhã tu pode chegar 10. Não, faz o seguinte, amanhã tu nem vem trabalhar, final do mês o dinheiro está lá na tua conta, não se preocupa não. Tá ruim, filho. Não vai estar não. Porque a prudência nos leva ao quê? Às bênçãos. Ser prudente, o Senhor falou quem? A Josué: ser forte e corajoso, ser prudente. Que essa palavra não se aparte da tua boca e nem da tua vida. Não se desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda. Fica nela, porque tudo que tu fizeres prosperará. Então a prudência, ela vai trazer sobre nós a responsabilidade. Agora quem faz o que quer não vai prosperar, irmãos. Pode reparar, quem faz o que quer vive uma vida dependente dos outros. Vive uma vida totalmente dependente. Você não quer isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, toda a dependência o Senhor vai tirar. Em nome de Jesus, você vai ter responsabilidade. Deus vai entregar prudência sobre você. Você vai começar a analisar, colocar a palavra no coração e não andar segundo os conselhos dos ímpios, que desprezam a prudência de Deus, que desprezam a palavra de Deus, que desprezam os princípios de Deus, mas andará segundo a vontade do Senhor. Só que a palavra ainda não vai sobre isso. Salmo capítulo 1 ainda é mais profundo. Ele diz: bem-aventurado é o homem, ou aquele que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deter é parar, amém? Deter é parar. Ele não para no caminho de um pecador. E aqui eu não estou falando de inimizade não, porque a gente tem amizade com todo mundo, sim ou não? Crente tem amizade com todo mundo, irmão. Sendo crente ou não, a pessoa passa aqui, eu digo bom dia, né? Tudo bem, que Jesus te abençoe. A gente tem amizade com todo mundo, mas deter é diferente. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é pior, né? Porque o escarnecedor, além de ele desprezar como ímpio os princípios de Deus, sabe o que ele faz? Ele escarnece da palavra de Deus. Além de ele rejeitar a palavra, ele ainda escarnece. Sabe o que é escarnecer? Ele faz dos princípios de Deus zombaria. Ele começa a zombar daquilo que tu faz. Ele começa a zombar dos teus princípios. Então ele começa a dizer que pelo fato de tu ser bom, tu é besta. Ele zomba dos princípios. Ele escarnece. Ele não simplesmente está com o coração ali totalmente entregue a desprezar a palavra, como está disposto também a escarnecer a palavra, a zombar da palavra.
a dizer que porque tu vive a verdade, então ele faz o que? Um xingamento, ele zomba porque tu vive como crente, como tu fala a verdade. Porque tu faz o que é certo, então ele zomba de ti pelo que tu faz o que é certo. Ele anda na corrente ali, ele ouve tudo quanto é porcaria. Ouve ali que o fulano de tal traiu fulano de tal, que a mulher adulterou com fulano de tal. Ele está sentado na roda dos escarnecedores, zombando da palavra do Senhor. Mas um homem prudente não anda nesses caminhos. Porque Paulo descreveu para nós e disse o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Tanto está ouvindo ali, né? Só está ali ouvindo toda hora, fulano de tal, trai fulano de tal, fulano de tal, trai fulano de tal. Daqui a pouco ele está chegando, ela chega lá com o marido dela, eu acho que tu está me traindo. Eu digo, eita, opa, de tanto ouvir, irmão. Porque a fé vem pelo, e ouvir pela, a fé vem pelo ouvir pela palavra. O que você começa a colocar no seu ouvido, você começa a acreditar. Aquilo que tu coloca para te ouvir, aquilo que tu começa a acreditar. Daqui a pouco a tua casa está um inferno, porque tu está ouvindo muita besteira. Pessoas que só se achegam dentro de uma família, nunca teve uma, mas só falam de tudo que é errado, não fala nada que é sério, não fala nada para edificação da sua casa, e você está lá ouvindo. Não fala nada para edificação da sua vida, e você está lá ouvindo. Você quer se edificar quando? Você quer colocar os seus pés aonde? Como é que você quer viver a sua vida? Que forma você quer dar? Aonde você vai colocar o seu coração? Aonde você vai colocar a sua vida? O que é que você tem dado ouvido? O que tem descido ao seu coração? É a palavra de Deus? Ou é o desprezo dos escarnecedores? Ou é as palavras dos ímpios? O que tem descido ao teu coração? O que tu tem almejado na tua alma? O que a palavra está fazendo em você? Nós precisamos colocar no nosso coração o salmo, e não andar segundo o conselho dos ímpios, e nem se deter na roda dos escarnecedores. Mas a Bíblia diz assim no versículo 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você consegue encontrar prazer em servir ao Senhor Jesus Cristo? Ou para você é o crente franciscano que tudo é dolorido para você? Você consegue encontrar prazer na obra de Deus, ou para você tudo é dolorido, até para vir para a igreja? Você consegue encontrar prazer em Cristo, irmãos? Você consegue encontrar prazer na palavra? Aonde está o teu prazer? Aonde está a tua alma? Porque a Bíblia diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aonde está o prazer do meu coração? Será que não está na empolgação do momento? Será que o meu prazer não está onde eu estou me sentando e ali o meu coração está almejando aquela conversa, aquela história, aquela fábula, aquela mentira, aquele engano? Será que o meu coração não está se deixando levar por aqueles assuntos, por aqueles problemas, por aquelas soluções infâmias, por aquelas soluções totalmente erradas, por aquelas soluções que eles acharam lá, dizendo: não, eu vou fazer desse jeito, se mentiu eu vou mentir também, se enganou eu também vou enganar? Será que o nosso coração não está achando prazer nessa situação? Será que o nosso coração de fato está em Cristo Jesus e no prazer da sua palavra? Porque o texto está dizendo que ele tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por quê, pastor? Porque a palavra, quando eu iniciei a pregação, ela é para ser uma atitude na nossa vida, ela é para gerar atitude na nossa vida, e não simplesmente para conformar o teu coração, e não simplesmente para aumentar aí a tua autoestima,
É bom, a fé vem, ela impacta a gente. Eu vou crescer e você vai crescer de fato se você colocar o seu coração na palavra. Você vai desenvolver de fato se você viver a palavra. Mas a gente precisa entender que ela precisa ser posta em prática. Ela precisa gerar na nossa vida atitudes, como em Romanos capítulo 12, rogo, pois, irmãos meus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional, irmãos? É um culto de atitudes, é um culto de gestos, é um culto de comportamento. Culto racional é culto de comportamento. Como eu me comporto perante o mundo, como eu me comporto na igreja, como eu me comporto perante aqueles que são maus, como eu me comporto. Culto racional é um culto de comportamento. Qual é o sacrifício que eu estou oferecendo ao meu Deus? Qual é o sacrifício que eu ofereço ao Senhor? De que forma eu me comporto como crente? De que forma eu me comporto como cristão? De que forma eu me comporto em Cristo Jesus? Isso é culto racional. Culto racional não é culto do lar, como pensavam antigamente, né? Um culto no lar que se reunia, cantava. Não, irmão. Culto racional é um culto de atitudes. É um culto de comportamento. Eu transpareço Jesus. A minha vida é como a dele. O que a palavra diz? Ou será que você é crente que lê metade das palavras? Ou será que você é um crente que só lê apenas uma parte da Bíblia? Será que você só lê a parte em que José foi governado? Ou será que você lê a parte que ele foi jogado na cisterna? Será que você lê a parte em que ele foi enganado, foi traído, ele foi caluniado? Ou você só lê a parte que ele é governador? Porque se você só lê a parte que ele é governador, você sai daqui empolgado, você sai daqui animado. O problema é o processo. Quando ele vier, quer ser governador, vai ter que passar pela cisterna, vai ter que ser enganado, vai ter que parar na prisão, vai ter que passar pelo processo. Aí você esqueceu que você pegou só uma parte. Não, peguei só a parte do governador. E agora, como é que faz essa parte aí? Pois é. Será que você é crente que vive de partes, né? Eu vou derrubar o gigante, vou pegar uma pedra, vou virar meio ali no meio, ali, o gigante vai cair. Mas antes foi perseguido. Porque Davi foi ungido rei, sim ou não? Sim ou não, irmão? Olha o que aconteceu. Você está pensando que Jessé, o pai de Davi, quando Samuel chegou lá e disse: tu é ungido rei. Aí no outro dia, Davi: olha, tu não faz mais nada, Davi, fica aqui sentado porque tu é rei. Sabe o que aconteceu? No outro dia Jessé disse para ele: volta para o pasto porque tu ainda não é rei não, vai cuidar daquelas ovelhas lá. Volta lá, vai cuidar daquelas ovelhas. E tem mais uma coisa: vem aqui que eu vou te mandar os teus irmãos que estão em guerra. Tu vai levar queijo, tu vai levar pão para eles, tu vai levar esse negócio aqui. Ei, pera aí, o rei agora é um serviçal, é? Irmão, para a gente chegar onde o propósito de Deus quer na nossa vida, há um processo. E nesse processo nós só vamos suportar com a palavra. Esse processo nós só vamos conseguir com a palavra. Sem a palavra você não vai viver o processo. Pelo contrário, você morre no processo. E você não vai aguentar. Você abandona o que é para o propósito de Deus. Você começa a ver as dificuldades, começa a murmurar, você começa a ver as aflições e começa a causar problema. Aí você desiste do processo e desiste do propósito, desiste da promessa de Deus. Sabe por quê? Porque você viveu uma empolgação de um texto simplesmente pela metade e não sabe do processo. Então você é alguém que sempre está abandonando a promessa de Deus.
Por que, pastor, eu sou sempre alguém que está abandonando a promessa de Deus? Porque alguém chega com você e começa o quê? A lhe xingar, começa a dizer que você não serve, começa a dizer que não presta, começa a dizer que você não vale nada. Mas existe uma promessa: se você não sabe passar o processo de acordo com a palavra, você desiste ali. Deus tinha até um propósito grande, mas você não sabe passar por ele. Deus tem libertação, Deus tem cura, Deus tem transformação, Deus tem prosperidade, Deus tem bênção para os seus filhos. Mas antes, diante dessa situação, tem palavra para que possamos meditar de dia e de noite, para que possamos entender esse processo. Como eu passo, Senhor, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, permanece em mim, nós vamos andar junto. No mundo nós passaremos por alguém que vai mentir, vai enganar, mas a Bíblia diz que toda palavra contra ti perecerá, aquela que se levantar em engano, tu a condenarás. Isso vai acontecer, mas a palavra me dá autoridade para repreender e para viver o processo de glória em glória, de fé em fé, atingindo a promessa de Deus sobre a minha vida, que é a vida eterna. Mas eu não tenho palavra, e como eu não tenho palavra, eu desisto. Mas a palavra renovará as tuas forças. A palavra levantará o cansado. Ela é escudo para aqueles que nele creem. E o que acontece, pastor? Acontece exatamente o que aconteceu com Josué. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas correntes. Tem um processo, tem a minha vida. A água é o Espírito Santo, e eu sou uma árvore que estou plantada aonde? No Espírito de Deus. O Espírito está regando toda hora. O Espírito está passando toda hora. O Espírito está dando força toda hora. O Espírito está renovando ele toda hora. O Espírito está levantando ele toda hora. O Espírito está dando força para continuar. O Espírito Santo está o quê? Nutrindo a vida dele. O Espírito Santo está levantando. O Espírito no momento da angústia está revigorando a força. O Espírito no momento do cansaço está levantando ele novamente para caminhar. O Espírito está passando como água para levantar ele novamente nesse processo e nesse propósito de Deus. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de águas correntes, que no seu tempo dá o seu fruto. É no tempo que se dá fruto, irmão. Todos nós passamos pelo tempo de Deus, sim ou não? Nossos tempos são cronometrados, irmãos, todos os dias. Você que trabalha, você sabe disso. Domingo eu vou para a igreja, segunda-feira eu tenho um trabalho, na hora do almoço eu tenho que fazer isso, depois eu mando mensagem para alguém. Seu tempo é cronometrado. Se eu tiver que fazer uma faculdade, vai ter de 5 anos, eu vou ter que estudar de manhã, e nesse período eu vou fazer uma pós-graduação junto. Aí o seu tempo é cronometrado, tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3: há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo para todo propósito. Ah, pastor, mas não está acontecendo na minha vida. É porque tu não tem propósito. Quem não tem propósito está servindo de quê o teu tempo? De nada. Então há tempo para tudo, há tempo na sua vida para tudo. Você não pode meter as mãos pelos pés e depois se embolar todo. Há tempo para tudo. Você não pode querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque há tempo para tudo. A Bíblia diz aqui que Ele dá o que? Os seus frutos no seu. Não adianta você querer dar fruto agora, não é o teu tempo. Não adianta querer fazer agora, não é o teu tempo. Tudo é no tempo de Deus. Tem gente querendo fazer aquilo que não pode, porque ainda não chegou o tempo. Tem gente ultrapassando os limites porque não sabe o seu tempo. Mas há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Enquanto o rio do Espírito Santo está regando a árvore, ele dá fruto no seu tempo. Enquanto o Espírito Santo está sustentando, ele vai dar fruto, e a sua folhagem não
murcha. Não é aquela árvore que tu olha e diz assim: rapaz, acho que o sol queimou essa árvore, que está meio triste, toda, né? Ontem a gente falou do girassol ali, quando o sol bate o bicho fica bonito assim, brilhando, não foi? Seminário de casais ontem foi top das galáxias, irmãos, ó. Foi uma bênção de Deus. Você já reparou uma coisa? A árvore, a sua folha não murcha. A Bíblia diz que ela está sendo regada toda hora. Quem não é regado pela palavra do Espírito Santo, a cara fica murcha, né? O momento de alegria era ontem, hoje já passou, já está triste já. O negócio não está bom. Irmão, está precisando de água do Espírito Santo na tua vida. Ontem foi uma bênção, mas hoje o Espírito Santo continua regando você. Quando você chega lá, está passando por tribulação, está passando por adversidade, está passando por angústia, mas se diz assim: eu confio em Deus, eu sei que Ele vai me dar a resposta, eu confio em Deus, eu sei que Ele é poderoso, eu confio em Deus. O que é isso? É uma folhagem que ainda está viva, não está murcha. Eu acredito em Deus, eu acredito na resposta, eu acredito na libertação. Por quê? Porque a água do Espírito está passando, renovando a força, ainda que esteja passando por momentos de adversidade. A água de Deus continua regando essa árvore. Então continua acreditando. Não tem uma vida murcha, uma vida, né? Não acredito mais nisso. Não. Acho que eu não sei mais nem se vai acontecer. Está faltando água. Porque o meu prazer é chegar com alguém que muitas vezes está passando, eu como pastor lhe falo uma verdade, e muitas vezes está passando por situações e olha para mim e diz: pastor, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer algo. Eu digo: rapaz, tem algo de Deus na vida desse cidadão. Porque só acredita dessa forma, ainda que tenha passando por uma adversidade, quem tem fé. E quem tem fé está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, o Espírito de Deus está regando, e a folhagem está lá dizendo: eu sei que Deus vai se levantar, eu sei que Deus vai fazer algo, eu sei que Deus vai trazer a resposta, eu sei que Deus vai se levantar em meu favor em algum momento. A folhagem não murcha. Como disse Paulo, perseguido, mas não abandonado. Ele permanece firme no Senhor, esperando na graça de Deus. A sua folhagem, ela não murcha. Ele não é simplesmente alguém que está com uma folhagem bonita. Ele é alguém que dá fruto no seu tempo. A melhor coisa que nós temos que fazer na nossa vida é esperar o tempo de Deus na nossa vida. É ter o discernimento para saber o tempo que Deus vai fazer a obra. É saber que Deus vai lhe levantar. É saber que esse momento de adversidade vai passar. É saber que Deus está conosco em todos os momentos, porque nele nós confiamos. Eu não fui receber conselho com o ímpio. Eu não fui, Senhor, receber conselho com aquele que despreza a Tua palavra. Eu não fui receber e nem apoiar o meu coração com aquele que não Te conhece, Senhor. Eu não andei fora dos Teus caminhos. Pelo contrário, eu fui viver a Tua palavra, andar com fé na Tua palavra. E por isso, Senhor, eu estou na Tua presença. A Bíblia diz que Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes. E tudo que Ele fizer, prosperará. Fica de pé no nome de Jesus. O Senhor quer prosperar a tua vida. Espere o tempo de Deus. O tempo de Deus vai chegar para a tua vida. Não te apressa, espera o tempo de Deus. Por quê, pastor? Porque se você não esperar o tempo de Deus, corre o risco de você se encontrar com Jesus. Como assim, pastor? Quando eu não espero o tempo de Deus, eu pareço estar bonito, mas eu não tenho nada para entregar. Você entendeu?
Aí Jesus vai até a figueira, porque parece estar, a árvore está, mas só que não tem nada para entregar. E por que não tem nada para entregar? Porque não é o seu, mas está querendo pagar uma de que é, mas não é. Aí Jesus chega lá, quando a gente não espera o nosso tempo, o que acontece? Quando a gente não espera o nosso tempo, Jesus chega na árvore e diz assim: eu quero comer o fruto, cadê? Não tem. Eu quero um fruto, não tem. Mas eu estou dizendo ali que tenho, estou tendo aparência de que tenho, estou tendo aparência de que eu sou, mas não sou. Aí Jesus: então cadê o fruto? Mostra o fruto. Não tem, pois tu é amaldiçoado, a partir de hoje tu não vai dar fruto mais para ninguém. Quando os discípulos passam mais tarde, a árvore está seca, porque ele queria ser o que não é, queria dar fora do tempo, e Jesus está dizendo: vai secar. Por que vai secar? Porque vão te cobrar aquilo que você não tem, filho. Porque é tudo no tempo de Deus, é tudo no propósito do nosso Deus. Que você possa hoje, no seu coração, colocar a palavra, os princípios da palavra do Senhor como direcionamento para a sua vida. Coloque eles como direcionamento para a sua história. Então tudo que tu fizeres prosperará. Quantos recebem essa palavra ao seu coração? Quantos recebem essa palavra ao seu coração? O Senhor Jesus vai fazer prosperar o teu caminho se você colocar essa palavra no teu coração. O Senhor vai fazer prosperar a tua casa se você colocar essa palavra no teu coração. O Senhor prosperará as tuas finanças se você colocar essa palavra no teu coração. O teu relacionamento será abençoado se você colocar essa palavra no teu coração. Então tudo que tu fizeres prosperará. O Senhor te abençoará. Abençoará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, o Senhor será contigo. Será contigo no deserto, será contigo na fazenda, será contigo na cidade, será contigo no interior. Aonde tu fores, Deus será contigo, porque decidiu colocar a palavra do Senhor no coração. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, Pai, eu oro, Pai querido, pela tua igreja, Senhor, com unidade, Pai celestial, com teu Espírito Santo. Faz a tua obra no coração, faz a tua obra na vida, Jesus. Resplandece a tua luz, resplandece a tua glória, resplandece o teu poder. Abre o entendimento, Senhor, abre os nossos corações. Tira, Pai querido, todo espírito do engano, todo espírito da mentira, tudo aquilo que se levanta, Senhor, para nos fazer desviar do teu caminho, para nos fazer tropeçar, Senhor, para nos fazer cair, Senhor. Que tu possa nesse momento tirar, e através da tua palavra nos dar o discernimento para viver o tempo, Senhor, que tu tem para a nossa vida, para viver, Pai, o tempo, Pai querido, da promessa que tu tem preparado sobre nós. Que o nosso coração esteja preparado, moldado, Pai querido, pela tua palavra, para vivermos as tuas promessas, para vivermos, Pai celestial, o teu querer e a tua vontade. Senhor, porque sabemos que tudo vem de ti, e para ti, Senhor, são todas as coisas. Recebemos de ti, Senhor, a promessa, recebemos de ti, Pai, capacidade para desenvolvê-la, recebemos de ti, Pai querido, o espírito de sabedoria e entendimento para executar, Pai querido, a tua vontade, para que possamos oferecer a ti, depois de ter, Pai querido, alcançado como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Senhor. Que as nossas atitudes, Senhor, corriqueiramente durante o dia, oh Deus poderoso, que possamos, Pai celestial, ter um coração, Senhor, capaz de discernir, Pai celestial, que possamos, Pai querido, olhar, Pai, a nossa vida e saber separar, Pai querido, as coisas, saber, Senhor, discernir os tempos, Senhor, para que possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ainda que o inimigo venha colocar a palavra em nossos corações, ainda que o inimigo, Pai querido,
querido, venha perverter o teu caminho na nossa vida, ainda que ele venha com o seu achismo, com a sua vontade, com aquilo que ele aprendeu da sua infância, para colocar em nossos corações, Senhor. A tua palavra diz que ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Todavia, Pai querido, levanta a autoridade da tua palavra sobre a nossa vida para condenar, Senhor, para jogar por terra, Jesus, e engrandecer o teu santo e precioso nome. Por isso, Deus, dá-nos capacidade, Jesus, capacidade para desenvolver, Senhor Jesus, a promessa, para desenvolver o propósito que Tu tem colocado na nossa vida. Oh Deus poderoso, aquele que ainda não tem, Senhor, que Tu possa derramar através da Tua palavra, Senhor, a capacidade, Senhor, a força, a prudência, Pai querido, e o conhecimento com sabedoria, Senhor, para que possa alcançar a Tua maravilhosa promessa sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse pai de família, sobre essa mãe, Pai querido, que ora sobre os seus filhos. Deus poderoso e Deus santo, assim, meu Deus, eu te peço e te agradeço nesse domingo. Oh Deus poderoso, eu te agradeço, Pai querido, por cada mãe que aqui está, Jesus. Tu sabes, Pai querido, o sonho que havia no seu coração para os seus filhos. Tu sabes o sonho, a preocupação, a dedicação, o propósito colocado, Pai querido, em sua vida na criação. Oh Deus poderoso, ainda que o inimigo tenha tentado frustrar, Tu és o Deus do impossível. Ainda que o inimigo tenha tentado atrapalhar, Tu és o Deus poderoso que opera o milagre. Deus poderoso, atenta para a oração de cada uma, atenta para o clamor, Senhor, de cada uma, Senhor, que tem orado pela sua casa, que Tu possa resplandecer a Tua luz, Senhor, e possamos assentar, Pai querido, à mesa, e os nossos filhos sejam como árvore frutífera, Senhor, ao redor da nossa mesa, possamos glorificar o Teu nome e exaltar a Ti, Jesus. Por isso, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Em Ti, Pai querido, faremos proeza, confiaremos no Teu santo e precioso nome, na Tua palavra, pois a Tua palavra não volta vazia. Antes, Senhor Jesus, cumprirá o propósito. Assim nos ajuda, nos fortalece, nos desenvolve na Tua graça e no Teu conhecimento. Que a Tua palavra seja poderosa na boca dos Teus filhos. Que a Tua palavra seja poderosa, Pai, na boca de cada um, Senhor. Assim, Pai querido, haja prosperidade e bênção, haja libertação, paz e alegria em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo.